A delegação do Internacional segue na preparação para o Clássico Grenal deste domingo, às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Gaúcho e no treinamento desta manhã. No CT Parque Gigante com os portões fechados, uma movimentação que impacta no jogo de domingo. O retorno de Thiago Maia, que está agora reintegrado ao elenco e deverá estar à disposição do técnico Roger Machado para a partida deste final de semana. A gente fala também a respeito de outro jogador, só que este recém-contratado, que também foi destaque. Oscar Romero participou do treinamento e inclusive conversou pela primeira vez com os canais oficiais de comunicação do Internacional, celebrando o novo momento da sua carreira em Porto Alegre. A gente fala também sobre as últimas polêmicas da véspera da final do Campeonato Gaúcho. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não definiu o árbitro do jogo decisivo. E o presidente do TJD lançou uma nota respondendo o boicote do Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 13 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que houve com os portões fechados no CT Parque Gigante na manhã desta quinta e que já começou a indicar o time para o Clássico Grenal deste domingo. Na verdade, já durante toda a semana existem indicativos em relação a esse time, que deve ter Borré como titular na vaga do Ener Valencia e o Wesley sendo mantido no banco de reservas, com o Carboneiro seguindo entre os titulares. Mas nesta quinta-feira, chamou a atenção a presença de Thiago Maia, o volante do Internacional, que esteve envolvido em uma negociação com o Santos, negociação essa que acabou não fechando. Ele participou normalmente do treinamento desta quinta-feira, o que indica que ele estará à disposição para o Clássico Grenal deste domingo. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira. É só conferir aqui no canal que você vê imagens do Thiago Maia treinando e também a explicação da conversa que houve nos bastidores entre a direção do Internacional e Thiago Maia, a fim do jogador poder atuar normalmente e voltar a estar reintegrado ao elenco do Internacional, tá? Dito isso, Oscar Romero, recém-contratado pelo Internacional, estava livre no mercado, já treinando normalmente no CT Parque Gigante, é uma peça que o Inter vai ter para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele conversou com os canais oficiais de comunicação do Internacional e explicou o que fez com que ele escolhesse o Inter para defender na temporada de 2025. Ele disse: "Foi um projeto que me chamou a atenção. Muito sedutor, um clube que está, obviamente, entre os melhores do Brasil. E quando me ligaram, fiquei realmente muito entusiasmado. D'Alessandro também me chamou na época, e isso fez com que eu me decidisse por estar aqui. Ele me falou do projeto, das coisas que tem para este ano, da projeção que tem para mim. O D'Alessandro foi fundamental para trazer e convencer o Oscar Romero a jogar no Internacional. E aqui a gente observa qual o papel também do D'Alessandro como diretor esportivo do Internacional. Um cara que não só na contratação do Oscar Romero, mas todo jogador que vem pro Inter tem essa ligação do D'Alessandro. Tem esse papo do D'Alessandro antes. E isso ajuda os jogadores a serem convencidos de vir para o Internacional. E o Oscar Romero revelou essa conversa que ele teve com o ídolo colorado antes de acertar o contrato com o Internacional. Tá? Avançando na pauta, vamos falar sobre polêmicas da reta final do Campeonato Gaúcho, tá? Domingo acaba o Gauchão de vez, mas as últimas polêmicas elas estão acontecendo. E uma delas envolve a arbitragem. E a Federação Gaúcha de Futebol não divulgou nesta quinta-feira, como era planejado, a escala de árbitros para o Clássico Grenal. E de acordo com a Federação Gaúcha de Futebol, e de acordo com o pronunciamento, inclusive, do presidente da comissão de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, Leandro Voaden, isso acontece em função de uma alta demanda, tá? De pedidos de árbitros de fora do Brasil, de fora do estado, e a Federação Gaúcha de Futebol basicamente está esperando delegarem algum árbitro de outra federação para a Federação Gaúcha de Futebol. Lembrando que o Inter reclamou da arbitragem do primeiro Clássico Grenal, pelos 2 pênaltis que não foram marcados em cima do Vitinho, na visão do Internacional,
pelo lance também do Vilha Sante em cima do Bernabéu, mas a Federação Gaúcha não divulgou ainda o árbitro, tá? Se a gente fizer um cálculo simples de que normalmente a escala era divulgada na quinta-feira para o jogo que seria no sábado, como o jogo é no domingo, sexta-feira, tá dentro de um prazo legal ainda, mas a expectativa era para quinta, tá tendo uma confusão em relação à distribuição dos árbitros pelo Brasil e vai acontecer na sexta-feira a definição de quem vai apitar o Clássico Grenal desse domingo pela grande final do Campeonato Gaúcho. Tá? Uma outra situação, que obviamente também repercutiu, é a nota estipulada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul em resposta à nota feita pelo Internacional contra o TJD e anunciando inclusive um boicote ao TJD, dizendo que o Inter não estará presencialmente em defesas na instituição, no órgão, em processos que estejam sendo julgados por auditores que seriam conselheiros do Grêmio, tá? O TJD emitiu uma nota a respeito do tema, tá? E é uma nota que não diz muita coisa, tá? Mas diz que e defende a idoneidade dos auditores do TJD. O presidente Ayrton Ruschel, do TJD, defende a idoneidade dos 43 auditores, entende e respeita a liberdade de expressão, existe esse parágrafo aqui, tá? Desta forma, respeitando a liberdade de expressão, bem como a discordância de opinião, respeitados os limites de urbanidade que devem nortear as relações. Já seus possíveis excessos, se houver, devem ser examinados no foro adequado. Mas não disse a nota do Inter, extrapolou e foi para este excesso, tá? É uma nota muito cordial do TJD para dizer que disse alguma coisa depois do que o Inter lançou em nota, inclusive anunciando esse desfalque, mas teve a resposta por parte do TJD, tá? Dito isso, por último, vamos falar aqui sobre Rafael Borré, atacante que foi convocado para a seleção colombiana, tá? São 2 jogos pela seleção colombiana, contra Brasil e Paraguai. Mas ele não vai desfalcar o Internacional em nenhuma partida, porque a data FIFA vai fazer o futebol brasileiro parar, e aí só depois da data FIFA ele volta a tempo de treinar e jogar contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, tá? Mas o Borré foi convocado para a seleção colombiana, recuperado de lesão que está, e vira uma peça importante para a seleção do seu país e não deixará de jogar pelo Internacional. O Inter também tem Rocher, convocado para o Uruguai, Ener Valencia, convocado para o Equador, jogadores que estarão ausentes dos treinamentos durante a data FIFA, isso não tem muito como fugir. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds já para o Grenal lançadas, tá? E a gente até repercutiu sobre isso na hora da dupla KTO, que a odd do Grêmio, ela é 4, de vitória do Grêmio. A odd pro Grêmio ser campeão é 8. E aí a dica pra você, Colorado, é o seguinte: aposta no Grêmio campeão. Aposta no Grêmio campeão porque Inter campeão, você faz sua festa. Se o Inter perder, pelo menos você tira uma grana em cima. Pelo menos você ganha uma graninha em cima. Joga na KTO com responsabilidade. É um site pra você se divertir. Proibido pra menores de 18 anos. Joga na boa, tá? Lembrando que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!